Senhoras e senhores, bom dia. Nós estamos com a doutora Mazé Maia, é advogada, pré-candidata à Prefeitura de Limoeiro do Norte, lançada, inclusive, na noite do último dia 29, e juntamente com o advogado vereador Domingos Bezerra, pré-candidato a vice. O lançamento foi em Limoeiro do Norte, na residência, e neste horário, no sábado, a Rádio Progresso é uma das únicas com jornalismo no ar na região do Vale do Jaguaribe. E é marca nossa, de segunda a sábado, estarmos no ar com o Jornal do Ceará. E geralmente sábado é um Jornal do Ceará especial, de sábado, que a gente sempre anuncia. Campanha. E em destaque aqui no Vale do Jaguaribe. O Vale do Jaguaribe tem os 4 maiores municípios: Aracati, Russas, Morada Nova e Limoeiro, tendo exatamente apenas Russas, em que o atual prefeito, eleito em 2020, é candidato ou pré-candidato à reeleição. Mas nós vamos começar esse bate-papo com a doutora Mazé Maia. Inicialmente, a primeira pergunta que eu faço à doutora Mazé é acerca do motivo que fez com que ela despertasse para a política partidária como candidata. A doutora Mazé foi candidata em 2020, foi candidata a prefeita na reeleição do doutor José Maria Lucena. 22 foi candidata a deputada federal, muito bem votada por sinal, e pelo mesmo partido PSD, partido de Domingos Filho, partido do deputado federal Luiz Gastão. Doutora Mazé, o que lhe despertou, lhe acordou para participar do processo político como candidata? Bom dia a todos, é um prazer, Luiz, estar aqui. Você é sempre muito receptivo com a gente, eu tenho muito respeito por vocês da imprensa, viu? E eu gostaria somente de agradecer a oportunidade de falar. O que me fez despertar para a política partidária? Luiz, desde muito pequena, sempre acompanhei meu pai, que é uma pessoa apaixonada por Limoeiro do Norte, em todos os eventos políticos que ele se disponibilizou aí. Sempre eu era a companheira de Bernão Maia nesse tipo de evento. E sempre participamos, das eleições. E chegou um dia que eu costumo tomar café da manhã com meu pai, ali às 4 horas da manhã. Todo mundo sabe que ele acorda, faz o cafezinho dele, viu, Luiz? E as pessoas já começam a chegar, sejam as pessoas que vão trabalhar, sejam mesmo as pessoas que querem um dedinho de prosa, como se diz no interior. E eu conversando e vendo aquele movimento de pessoas procurando trabalho lá em casa. Foi uma época um pouco difícil, onde a Chapada do Apodi desempregou muitas pessoas por conta da questão da falta de água. E eu questionei: pai, por que todo esse movimento? Ele disse: minha filha, nós temos um povo trabalhador, mas infelizmente eu estou tendo que dispensar algumas pessoas. E aí eu pensei: gente do céu, que problema sério para a nossa cidade, que problema. E assim, naquele momento eu senti como se eu disse: se eu pudesse fazer algo, essas pessoas iam ter voz. E naquele momento eu disse: alguém precisa falar sobre esse assunto. E foi despertando em mim aquela vontade que não seja vocação. Tenho vontade de servir, tenho vontade de ver o desenvolvimento da minha cidade, e é isso que tem sido planejado ao longo desses 4, 5 anos de carreira política. O município de Limoeiro do Norte tem um grande potencial. Eu falava há pouco acerca da riqueza única no estado do Ceará. Nós temos aqui rio perene ou rios perenes. Nós temos uma Chapada do Apodi, um tabuleiro de Russas, tabuleiro que compreende Limoeiro e compreende Russas, a Chapada do Apodi com a fruticultura, com o minério, com um potencial extraordinário. E Limoeiro, que é um município historicamente rico e um grande potencial no ensino, inclusive com ensino de nível superior, a partir daquela semente plantada por Dom Aureliano Matos com a Fafidam. Como é que a senhora vislumbra isso? Luiz,
nós temos e a gente não tem como executar. E o que é que a Mazé está fazendo na política? A Mazé está fazendo na política. Eu sou de um grande partido. Eu estou, desde o início da minha carreira política, eu estou no PSD. O PSD hoje é um partido da base do governo federal. Nós temos o Ministério da Agricultura, nós temos o Ministério das Minas e Energia, nós temos o Ministério da Pesca, além da presidência do Senado. Então, da mesma forma, nós estamos na base do governo estadual, né? Nós temos a Secretaria da Causa Animal. Então, é um partido que nos dá todas as condições para que a gente não fique só na base do planejamento, e sim que a gente possa realmente fazer a execução daquilo que se planeja. Como eu acabei de citar, nós temos essas pastas. Além de que nós estamos buscando mais parcerias fortes no sentido de fortalecer essa gestão futura para Limoeiro, que seria a presença da deputada estadual, Juliana Lucena, que representa o doutor José Maria Lucena, um dos cidadãos que mais fez por Limoeiro. Então, eu gostaria de dizer que nós podemos muito com essa base. E o que a Mazé quer na política? Quer que esses ministérios, juntamente com o governo federal e o governo estadual, tragam desenvolvimento que a gente possa ver na prática, que a gente não fique só planejando e prometendo, né, Luiz? Que a gente possa realmente executar. Em relação à questão do Dom Aureliano Matos, que até hoje, a meu ver, também foi o maior benfeitor de nossa cidade, não é à toa que nós temos aquele busto dele erguido na principal avenida. Dom Aureliano fez muito e poucas pessoas chegaram, vamos dizer, ao patamar de Dom Aureliano. Dentre eles, nós podemos citar um cidadão também, doutor Ariosto Holanda, né? Doutor Ariosto muito fez e muito orgulhou a nossa terra enquanto deputado federal. Nós precisamos falar e precisamos correr atrás de resolver realmente. Nós temos um hospital regional do Vale do Jaguaribe. Nós precisamos lutar para que o curso de medicina chegue até a nossa cidade. Nós precisamos unir forças com o nosso deputado federal Luiz Gastão, com o nosso presidente estadual Domingos Filho, com a nossa deputada estadual Juliana Lucena, que foi a deputada maciçamente votada no nosso município, tirou em torno de 17 mil votos. E eu tenho certeza que essa é uma luta de todos. Nós precisamos realmente lutar por essa causa do curso de medicina na nossa cidade de Limoeiro do Norte. Nós temos no Sertão Central, para quem não sabe, 3 cursos de medicina nas cidades de Canindé, Quixadá e no município de Quixeramobim. Aliás, 3 municípios pela UES, né? Vizinhos. Quixeramobim, UES, Quixadá e Canindé são universidades privadas que investiram nesses municípios. E aí eu fico assim, o vereador Domingos, pré-candidato a vice-prefeito, eu fico perplexo com a falta de ação da classe política do Vale do Jaguaribe. Isso é do Aracati Pereiro, é do Quixeré a Ibicuitinga. Nós perdemos muito tempo nesse sentido. O Vale do Jaguaribe hoje, doutora Mazé Maia, era para ser, sem dúvida nenhuma, um polo universitário, e Limoeiro era para estar no radar, no mapa da Universidade do Estado do Ceará, no mapa do ensino superior, pela sua localização, pela sua história no ensino, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior, com a semente plantada por Dom Aureliano. Na verdade, a senhora cita uma bandeira importantíssima, que é o curso de medicina para Limoeiro do Norte, e eu reforço essa questão. Então, lutar pela faculdade de medicina, para a doutora Mazé, chegando a ser prefeita, é uma causa das mais relevantes a serem defendidas? Com certeza, Luiz, com certeza. Nós temos sede, lá em Limoeiro, nós temos a UES, que foi Dom Aureliano que trouxe. A UES hoje permanece praticamente com os mesmos cursos da época de Dom Aureliano. Então, assim, hoje, Limoeiro, sede de Hospital Regional Vale do Jaguaribe, recentemente abriu a primeira turma de medicina na UES, lá em Quixeramobim, né? Então, assim, por que não Limoeiro do Norte também, através da UES, que é pública, ter as suas vagas de medicina, já que nós temos o Hospital Regional Vale do Jaguaribe?
Juventude. A senhora é uma senhora, mãe, é filha, é esposa e é uma jovem senhora. E como adolescente, como jovem, como mãe de uma adolescente e de um jovem, o que é que a senhora pensa para a juventude do nosso Limoeiro do Norte? Eu penso em muitas vertentes. Eu penso que o jovem tem que estar ocupado. Essa questão de geração nem estuda e nem trabalha, isso não faz parte da programação, vamos dizer assim, normal do curso da vida, né? O jovem ele tem que estar ocupado seja com o esporte, seja com o curso profissionalizante, seja no ensino médio. Nós precisamos também pensar na saúde mental das nossas crianças e adolescentes. No pós-pandemia, e a gente vê que a gente está tendo muito problema com a questão da saúde mental, a questão da ansiedade, a questão da... Eu enxergo um futuro promissor para os jovens do Vale do Jaguaribe, tendo em vista que nós somos sede de ensino tecnológico, né, a questão dos IFCS, nós temos aí vamos dizer, formação escolar muito boa, né? Mas nós precisamos, Luiz, pensar na questão da geração do emprego, porque a gente forma os nossos filhos na nossa região, em Limoeiro do Norte, e a gente precisa estar pensando em como eles vão sair da universidade, e não vão ser, vamos assim dizer, aproveitados aqui na nossa região. Eles vão ter que sair em busca de um emprego de qualidade. E aí, quando eu falo isso, eu já penso lá na frente, como, por exemplo, a gente atrair a agroindústria, a gente atrair... Porque nós produzimos a matéria-prima, concorda, Luiz? Sim. Mas a gente transporta essa matéria-prima para longe. E por que não fazer a transformação, ou seja, a indústria utilizar a matéria-prima produzida aqui e manter os melhores empregos, que são os da indústria, que a gente sabe, os melhores salários, manter os nossos jovens aqui com a gente. No tocante à questão de gerar emprego e renda, a senhora, quando candidata a deputada federal, em 2020, eu vi que a candidata Mazé Maia defendia muito essa interação do produtor, da fruta, do leite, exatamente com a indústria, dentro de Limoeiro do Norte. Sim. Luiz, a gente precisa... E aí a relação do seu partido com ministérios e com o próprio governo do Estado, isso facilitaria, caso a senhora chegue à prefeitura, a fazer esse link do desenvolvimento e do progresso em Limoeiro? Com certeza, Luiz. Se nós temos uma das maiores riquezas de Limoeiro do Norte, e quem mais gera emprego, seja a agricultura, né? A gente tem que entender que nós temos a indústria da indústria. Nós fornecemos a matéria-prima e nós precisamos também, além de atrair novas, a gente precisa fortalecer as que já existem. Porque hoje, em Limoeiro do Norte, cidadãos limoeirenses que começaram bem pequenininhos, hoje tem indústria de polpa em Limoeiro exportando para todos os estados. Então, assim, antes de atrair o de fora, vamos valorizar os de casa. Vamos valorizar aqueles que tomaram a iniciativa contra tudo e contra todos e que conseguiram se estabelecer no mercado. Mas é muito importante também estimular a vinda de grandes indústrias, de pessoas que possam empregar, que possam gerar renda dentro do nosso município, que possam valorizar essa mão de obra qualificada que Limoeiro tem. E nós precisamos valorizar o jovem, fazer com que ele se sinta... Porque, olha, existem cursos no IFCE que... alto índice de evasão. Porque você não vê evasão no curso de medicina. Porque quando você termina o curso de medicina, você sabe que você tem emprego. Mas existem cursos maravilhosos aqui dentro do nosso Instituto Federal de Educação, com professores, gente, nós temos as melhores cabeças, nós temos pessoal aí, pesquisador de altíssimo nível, gente ganhando prêmios e mais prêmios com pesquisas lá fora. E a gente vê essas turmas se esvaindo porque a pessoa não acredita que quando se formar vai ter um emprego. Já a gente não vê, né, Luiz, evasão nenhuma no curso da medicina.
Por quê? Porque a medicina terminou, está empregado. Não é assim? Perfeitamente. Doutora Mazemaia, deixa eu voltar aqui para a parte política e um pouco de história, ou da sua história. Tranquilo. A senhora conviveu muito com grandes limoeirenses. Eu citei recentemente, eu estive falando em uma emissora de rádio em Limoeiro, e falei em 3 grandes limoeirenses. Ibernon Maia, seu pai. E falei em Dr. Ariosto Holanda. E a senhora tem seu pai como um grande mestre. Sim. A senhora trabalhou no início da sua carreira advocatícia com o grande mestre Ariosto Holanda e Dr. José Maria Lucena. Eu queria que a senhora falasse um pouco da lição ou das lições que a senhora tem adquirido ao longo de sua vida com esses 3 grandes limoeirenses que orgulham a todos nós limoeirenses. Orgulham mesmo. Falar de pai para mim é um pouco difícil, porque envolve a emoção. Eu sou apaixonada pelo meu pai, nós somos unha e carne mesmo. Sou a única filha mulher de Ibernon Maia, somos 5 filhos, eu sou a mais nova. Então, eu cresci realmente muito ligada a meu pai. Sou a única pessoa que realmente, igual a ele, se interessou por política. Meus outros irmãos são todos do comércio. Mas meu pai muito me orgulha, porque aonde passo, escuto as histórias dele. E são histórias de bem, sabe, Luiz? São histórias de fazer o bem. Meu pai sempre amou essa cidade. Para ele ir a Fortaleza um dia é um sofrimento. Ele gosta mesmo de estar em Limoeiro. Ele não quer ir nem fazer os exames. Não quer ir nem para o geriatra dele. Não quer ir nem para o médico. Ele quer ficar em Limoeiro do Norte. Ele ama aquela Maria Dias dele. Ele gosta da terra. Ele é um cidadão que gosta de ajudar. Meu pai passou a vida inteira gerando muito emprego e renda dentro da nossa cidade. E eu quero contribuir também com isso. Meu pai já fez muito e eu quero fazer mais pelo limoeirense. Doutor Ariosto Holanda. Doutor Ariosto, eu tive a grata surpresa, assim que me formei. Eu fui secretária parlamentar de doutor Ariosto. Não foi um período muito longo, mas um período muito bom. Foi um período em que eu tinha acabado de sair da universidade. Tive o prazer de conviver com Paulo André Holanda, com Ibanez Holanda, na época. Uma equipe de pessoas que orgulham a nossa cidade. Pessoas que entraram e saíram da política de cabeça erguida, que hoje que são citados como uma parte boa da política, que gerou frutos aí, como eu venho falando aqui. O IFCE é uma obra de doutor Ariosto Holanda. Então, a gente tem que realmente valorizar os bons exemplos. Doutor José Maria Lucena. Doutor José Maria Lucena, eu conheci doutor José Maria Lucena na pré-campanha de 2016. E aí, já no nosso primeiro contato, poucas pessoas sabem disso, mas doutor Zé Maria Lucena me incluiu na equipe de pré-campanha dele, que na época nós éramos 4 pessoas. Então, eu me senti, pela primeira vez, realmente, a Mazé entrou numa pré-campanha. E eu pude, juntamente com algumas pessoas mais técnicas, outras mais políticas, passar muito do que eu pensava de Limoeiro para o doutor José Maria Lucena. E por algumas razões, nós nos afastamos, mas era uma das pessoas com quem eu gostava de conversar. O doutor Zé Maria nos tinha muita atenção. Nós passávamos mais de hora no telefone conversando. E assim, algumas vezes na política ocorrem afastamentos, né? Porque a gente começa a perceber que não é por ali, né? E foi nesse momento que eu decidi que eu queria ser candidata a prefeita de Limoeiro, porque as minhas ideias eu gostaria de poder falar. Mas por que você entrou para a política? Além de sentir que tenho vocação, missão para servir, isso vem da minha família, isso é natural, eu entrei na política para poder dar voz às pessoas, porque eu vi o sofrimento daquelas pessoas atrás de trabalho e que ninguém estava falando disso. E aquilo fazia muito mal ao meu pai, que passou a vida toda podendo empregar. E a gente não poder fazer mais e não ter por quem se recorrer, realmente me chamou a atenção
Foi um chamado realmente para poder falar, para poder dizer o que estava acontecendo, para poder pedir ajuda. Porque aí o que eu tenho aprendido ao longo desses anos em que a Mazé realmente entrou definitivamente para a política? Que a gente não pode só falar, que a gente não pode só ficar nos planos, sabe, Luiz? A gente precisa procurar ter força política para realizar. E é isso que a Mazé hoje, nós aqui de Limoeiro do Norte, nós temos. Nós temos apoio do governo federal, através do nosso partido, dos nossos ministérios, do nosso deputado federal, Luiz Gastão. Nós temos apoio do governo estadual, através do nosso governador Elmano de Freitas, do Camilo Santana. Camilo Santana foi quem lançou a gente, não foi? Nós fomos lançados pelo ministro da Educação, pelo homem que hoje tem 80% de aprovação no estado do Ceará, pelo um futuro presidenciável. Então, assim, Luiz, nós realmente representamos aquilo que há de melhor na política. Aquilo que há de melhor na política. A gente representa aquilo que eu respeito quem já fez. Eu não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário, já votei em todos eles, já contribuímos para que todos possam contribuir. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo que nós também, né, Domingos, queremos dar a nossa contribuição, queremos avançar nos projetos, queremos defender causas novas também, mas precisamos também realizar aquilo que ficou pelo meio do caminho. Doutora Mazé Maia, a causa da duplicação do trecho Cidade Alta Limoeiro do Norte. Eu vou voltar para a sua campanha como candidata a deputada federal. Para quem não sabe, eu votei para deputada federal em Mazé Maia, votei para prefeita em 2020 em doutora Mazé, e uma das pautas da Mazé, candidata a deputada federal, da doutora Mazé, era exatamente a duplicação do trecho de Cidade Alta a Limoeiro do Norte. Vidas ali já foram ceifadas, pessoas estão paraplégicas, pessoas estão hospitalizadas, tem mãe chorando porque perdeu o filho, tem pai chorando porque a filha ou o filho perdeu órgãos, está numa cadeira de rodas, vítima de acidentes naquela estrada estreita, ligando o Limoeiro ao grande bairro Antônio Holanda de Oliveira. A sua pauta como candidata a deputada federal seria uma prioridade da Mazé, da doutora Mazé prefeita? Com certeza, Luiz. Sabe aquela coisa que lhe incomoda? Chegar em Limoeiro, ver o potencial da nossa cidade e entrar naquela CE 265, sinceramente, me corta o coração. Eu tenho até dito que na primeira oportunidade, eu já conversei isso com os nossos deputados, mas na primeira oportunidade que eu puder falar com o governador do estado, Elmano de Freitas, eu vou dizer para ele, a nossa cidade merece uma nova entrada. A Cidade Alta, o maior bairro de Limoeiro do Norte, com quase 10 mil habitantes, precisa ver esta obra ser feita. O Vale do Jaguaribe vai enxergar, porque não é só Limoeiro, Luiz. É o Vale do Jaguaribe que se dirige todos os dias a Limoeiro do Norte e tem que enfrentar aqueles 7 quilômetros de faixa contínua. Tem espaço para fazer essa obra. Se você observar, não precisa nem desapropriar imóveis. Nós temos espaço suficiente para realizar essa obra. Então, assim, gente, é um sonho e nós vamos ver isso ser realizado. Eu tenho certeza. Olha, esses dias mesmo nós vimos um acidente terrível acontecer com um rapaz que é até soldado do raio. Ele está em estado gravíssimo. Mas todo dia acontece, sabe? Acontece todos os dias. A minha secretária do meu escritório, aos 18 anos, ela sofreu um acidente ali e perdeu uma perna. Hoje ela usa uma prótese. Então, todo e qualquer cidadão limoeirense tem uma história para contar daquela CE. E essas mortes e esses acidentes, eles poderiam sim ser evitados. O município de Limoeiro do Norte hoje está muito mal cuidado. É pesaroso, é triste você andar nas ruas de Limoeiro, do lixo, o mato, a falta de pavimentação, falta de drenagem
isso na cidade, na zona rural não é diferente. Eu vejo algo que me entristece muito. Do Cabeça Preta para o Tomé, um dia foi uma estrada asfáltica. Hoje nada mais há de asfalto, ou praticamente nada existe de asfalto. Só buraco naquele trecho, na região mais rica de Limoeiro do Norte, que é na Chapada do Apodi. Como é que a Mazé prefeita pode mudar essa realidade? Que é algo gravíssimo, a infraestrutura do município. Volto a reforçar, Luiz. Os problemas existem e cabe ao prefeito resolver. Eu sei que não vai ser o céu na terra, mas nós vamos trabalhar para ser a melhor gestão que Limoeiro já viu. E como é que se resolve isso? Nós temos o problema, a gente vai através de, por exemplo, o nosso partido também tem a Codevasf, né? Estamos à frente aí com Marlos Costa aqui no estado do Ceará. A Codevasf pode muito, né? A Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. A Codevasf pode muito nesse sentido da questão da pavimentação asfáltica, Domingos. Nós precisamos, ou seja, tudo se resume em quê, Luiz? Ter força política para realizar. Vontade de fazer. Vontade de fazer, organização, fazer, planejamento, equipe, né? E ter força política para realizar. Porque sem força política para realizar, você não faz nada. Por isso que é importante o apoio do governo do estado e do governo federal, de parcerias com deputados fortes, atuantes, como o Luiz Gastão, que aqui em Russas tem feito muito, né, Luiz? Onde o Luiz Gastão foi votado, ele está dando uma resposta. Acredito eu que no segundo mandato dele, ele vai ser muito reconhecido por isso. Porque é muito comum na política as pessoas virem, tirarem seus votos, se elegem e não voltar mais. Luiz Gastão tem voltado aos municípios do Vale do Jaguaribe. Inclusive, Tabuleiro, a gente viu a implantação da questão lá do SESC, né? Em todas as cidades, com certeza, nós vamos ver várias coisas desenvolvidas pelo deputado Luiz Gastão. E Limoeiro do Norte não é diferente. Contamos com o apoio do mesmo. E é isso. Todos os problemas que a Mazé, como prefeito, Domingos como vice, a gente encontrar pela frente, a gente não vai ficar rodando em círculos e dizendo que não dá para fazer. A gente vai fazer o planejamento e vai atrás de quem pode resolver. E tanto o Domingos, que é do PSB, como eu, que sou do PSD, nós temos força política para realizar. E com o apoio do PT, com o governo federal e o governo estadual, não tem para ninguém. Doutora Mazé Maia, um prefeito, uma prefeita que de fato e de direito mande no município. Muitos municípios, eu vivi muito isso em Limoeiro do Norte, o camarada ser prefeito e ele não mandar. Ter por trás dele alguém para pensar, alguém para projetar, alguém para mandar na gestão. Eu vi isso acontecer no Limoeiro do Norte em um mandato, 2 mandatos. Ora é o marido que está mandando, ora é um técnico por trás do prefeito. A Mazé Maia é prefeita, a doutora Mazé é prefeita. A doutora vai ter pulso para governar Limoeiro, para governar a sua equipe, do secretário ao assessor. Como é a Mazé nesse aspecto? Luiz, eu sou de equipe, mas eu vou lhe dizer, o povo de Limoeiro precisa votar em alguém que tenha pulso, sim. Nós merecemos ter as ações direcionadas por o prefeito ou pela prefeita eleita. Essa história se conta muito, né, em Limoeiro, e eu não pretendo repeti-la. Eu venho realmente para que a gente possa ser eleito pelo povo, para que a gente possa ser a cabeça do direcionamento do desenvolvimento da nossa cidade. Ninguém governa sozinho, meu povo. E fazer uma gestão compartilhada, isso é até moderno, né, Domingos? Nós precisamos entender que nós temos que ter o melhor time de secretários, nós precisamos ter um vice que trabalhe juntamente com o prefeito, que não fique um trabalhando contra o outro. Não, nós precisamos de união, nós precisamos de paz na nossa cidade, nós precisamos juntar as pessoas de bem que querem realmente o desenvolvimento de Limoeiro do Norte. Vamos fazer uma gestão de resultado. Não tem problema secretário nenhum brilhar na nossa gestão, ele tem que brilhar mesmo. A nossa gestão, ela quer que todo mundo cresça. A nossa cidade precisa sentir que existe realmente forças políticas procurando o melhor.
Não quero saber se foi o Domingos que conseguiu o contato. Gente, quanto mais forças trabalhando para Limoeiro, melhor. Agora, que uma cidade que elege um prefeito, que elege um vice, ela precisa sentir que aquelas pessoas são o direcionamento. E mais, nós não somos donos da razão, não. De forma alguma. A gente precisa, para ser um bom gestor, a gente precisa saber ouvir do cidadão lá da comunidade, do Cabeça Preta, do Sítio Saquinho, o que é que ele está passando. Eu gosto de ir lá, eu gosto de ver com meus olhos. A gente sabe ouvir, mas a gente também precisa dizer, existe esse problema, será que nós sozinhos sabemos resolver? E às vezes a gente sozinho não sabe. E aí o que a gente faz? Tem assessoria especializada para tudo. Para tudo. E por que grandes outras cidades se desenvolveram? Porque aquilo que a gestão não sabia resolver sozinha foi procurar a ajuda de assessores mesmo, de pessoas técnicas, de gente que possa dar os caminhos das pedras, como a gente diz aqui no interior. Então, não tem erro, gente. É gente com coragem de trabalhar, gente do bem, união, paz, planejamento, força política, as melhores parcerias. Nós estamos no caminho certo. E eu tenho certeza que as pessoas de Limoeiro do Norte, cansadas dessa mesmice, dessa falta de compromisso com o povo, dessa velha política, elas vão enxergar. Elas vão enxergar e vão ver que Limoeiro precisa virar a página. Eu tenho certeza que de 2024 para frente a coisa vai mudar. A mudar pela questão do pulso para resolver realmente as coisas da nossa cidade, respeitando a opinião das outras pessoas, mas nós precisamos ter um direcionamento próprio. Não existe liderança sem rumo, liderança sem... Não, ou você é líder ou você não é. Eu penso dessa forma. Estamos apresentando o programa Jornal do Ceará especial de sábado e hoje entrevista a doutora Mazé Maia, pré-candidata à Prefeitura de Limoeiro do Norte. Tem um amigo nosso que está ao telefone, eu não tinha programado botar o ouvinte no ar, até porque eu tinha muita coisa a perguntar à doutora Mazé Maia. Eu estou com um limoeirense que eu quero muito bem, que é o meu amigo Gilson Maciel. Eu vou colocá-lo no ar, vou abrir aqui uma exceção. Mas antes, eu quero abraçar algumas das muitas pessoas conosco no canal do YouTube. O nosso YouTube é Rádio Progresso 101 FM. Vá lá, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe seu like. Abraçar a Ana Cláudia, ela diz bom dia. E aí ela faz uma observação, ela diz bom dia, minha. O Silvio também conosco, nos dando bom dia. Rafael Rocha, ele diz bom dia, grande abraço. A doutora Mazé Maia, uma grande líder. Amém. O Kelton, bom dia. O Kelton também diz, Limoeiro tem uma das melhores mãos de obra do estado do Ceará. Tem. Concordo. De Jaci, bom dia. O Jackson Nobre, meu amigo, meu irmão Jackson, lá no nosso querido Bichopá, Deus abençoe sempre. É o presbítero Jackson, homem que eu quero bem, tenho muito amor pela sua pessoa e pela sua família. Leve o meu abraço aí pro pastor Éder, meu amigo presbítero Jackson. A Patrícia Almeida, ela diz, o melhor para Limoeiro e não vai estar à mercê de vereadores e tem visão política para melhorar nossa cidade que está abandonada, diz ela. E nós vamos ouvir o nosso amigo Gilson Maciel. Gilson, fique à vontade, o YouTube é Rádio Progresso 101 FM. Abraçar os amigos da Pão de Mel, eu creio que Daniel e todos da Pão de Mel estão, tenho certeza, estão conosco pelo rádio, pelo YouTube. E compartilhe aí a nossa transmissão no canal do YouTube Rádio Progresso 101 FM. Gilson, bom dia, meu amigo Gilson Maciel. Cumprimentar aqui a dona Paula Sibeli, que acordou cedo, como ela sempre faz. É isso, dona Paula? Meu caro Gilson Maciel, bom dia, Gilson. Bom dia, Luiz Lopes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Progresso. Bom dia à pré-candidata a prefeita, doutora Mazé. Você realmente falou certo, Luiz. O pão de mel aqui, já estou nela na padaria, viu? Doutora Mazé, eu já venho observado os seus discursos há alguns dias e eu ando muito nas comunidades, certo?
Eu queria fazer essa pergunta, porque as pessoas que pediram para me fazer essa pergunta, a senhora, aqui mesmo, agora na padaria, a senhora como pré-candidata, pré-candidata não, a senhora como suplente de deputada federal até 2026, a senhora tem algum projeto a respeito para aquela passagem molhada da ilha, ali do mercado dos galpões das carroças para a ilha? E outra também, sobre aquele problema que toda vida quando chove, ali na Francisco Remígio, aquele alagamento ali, pegando aquela rua ali da Francisco Remígio, indo ali para aquela loja de Romeu, se existe algum trabalho para isso, como a senhora como suplente deputado federal, como Luiz Gastão, se tem alguma coisa bolando sobre isso? Obrigado. Em 2000, quando a gente for prefeito da nossa cidade, a gente vai poder realizar muito, sabe? E um dos assuntos que eu tenho escutado muito quando eu ando na rua, converso com as pessoas, é essa questão do fácil alagamento de algumas ruas em Limoeiro. Basta uma chuva de 100 milímetros, a gente passa por graves transtornos. Existe já vamos dizer, um levantamento dos principais pontos de alagamento da nossa cidade. E existe também a possibilidade de... O que a gente pode fazer para a solução? Dependendo da localização do ponto onde é o alagamento, a gente tem que ver para onde essa água vai ser escoada. E a questão também da gente pensar para o futuro da nossa cidade, por exemplo, tem acontecido grandes tragédias tragédias, por exemplo, a gente viu agora climáticas, a gente viu a questão do Rio Grande do Sul. E a gente tem que pensar também, para o futuro, como absorver mais rapidamente essa água, sabe? E essa questão do asfalto e não do intertravado, sim, isso é uma das coisas que eu tenho pensado. Mas para resolver imediatamente essa questão dos alagamentos, a gente precisa de galerias subterrâneas, fazer essa drenagem, né? E aí nós temos pontos onde a gente poderia escoar essa água. Por exemplo, dependendo da posição, se for mais próximo ali ao próprio rio, que nós temos ali, Rio da Ilha, né? Ou então, a gente pode também levar, dependendo da posição onde é o alagamento, para a Avenida do Contorno, ali naquela região que é mais fora da cidade. Isso já está sendo pensado, é um assunto que há muitos anos a gente sabe que existe, que soluções ainda não foram apresentadas, mas que tem jeito sim. Tem jeito sim, inclusive tenho conversado com arquitetos urbanistas, com pessoas que pensam... A senhora já tem pensado, a doutora Mazé Maia já tem pensado e tratado disso como planejamento? Sim, essa semana mesmo estive com uma equipe de arquitetos urbanistas, pessoas muito competentes, porque o design e a arquitetura, elas podem transformar uma cidade, bem como o pessoal das equipes de engenharia. Para mim está tudo interligado. Eu sou uma advogada, mas apaixonada por muitas outras áreas, e eu costumo procurar parcerias para me saber ouvir, né? Para mim ouvir aqueles que entendem muito mais do que eu sobre o assunto. E assim, o futuro das cidades, ele tem que ser pensado hoje, para evitar o superaquecimento. Inclusive, algumas cidades, alguns países fora, essa semana o arquiteto estava me explicando, eles conseguem reduzir em até 2 graus a questão da mudança do asfalto para o intertravado. O intertravado hoje, gente, é o que há de mais moderno, mais belo. Ele não impede a absorção da água, né? Eu tenho feito todos esses estudos e tenho percebido que a gente sempre esbarra na questão do valor, né? Então, assim, mas a gente tem que pensar na sustentabilidade, no meio ambiente e no futuro da nossa cidade. Outra coisa que me chama muita atenção é a questão do paisagismo. Quem não gosta de ter uma cidade arborizada, bonita, assim, planejada? Russas é uma característica de Russas, as belas praças, né? Chama a atenção a entrada de Russas. Hoje eu vejo assim, eu sinto orgulho por vocês, russanos. E quero muito que Limoeiro também tenha esse perfil. Olha, nós temos um problema sério relacionado, por exemplo, ao paisagismo, a questão do ninho indiano.
Por que não nós não termos árvores frutíferas? Ou até mesmo árvores mais com caráter mais, vamos dizer, o ipê. O ipê é a coisa mais linda do mundo, eu acho, né? E acredito que a maioria concorda. Por que não a gente não ir substituindo o nosso paisagismo e dando uma cara nova à nova cidade? Eu acredito que o limoeirense é muito exigente, gosta de coisa bela, de coisa bonita, de coisa organizada. O limoeirense de bem está sentindo falta disso. E a gente tem que pensar grande, pensar na questão da organização do nosso centro da cidade. Inclusive, com os arquitetos, eu estava pensando justamente numa forma, no centro, a gente organizar estacionamentos públicos, né? Da gente utilizar o intertravado, da gente utilizar placas solares. Eu vi uma árvore de placas solares que eu fiquei encantada. Fui apresentada pelo arquiteto. Nosso centro pode ser cheio daquelas árvores recebendo a energia solar e pode ser utilizado nos prédios públicos. Doutora Mazé, eu estou com um professor, um educador e também vereador, o professor Hélio, cidadão que eu tenho muito carinho e muita estima pelo mesmo, inclusive como parlamentar. Nós vamos ouvi-lo agora, mas eu quero abraçar também o meu amigo Reginaldo Costa, o Reginaldo do Arraial. E aí eu ando nas comunidades do Limoeiro, você vê um arraial daquele praticamente com zero pavimentação em suas vias. No São Raimundo não é diferente. Aliás, você vai numa Vila do Alonso e é triste. Na Pitombeira. Um abraço pro meu pastor Cleiton lá, que sofre com esse problema, e todo o povo da Pitombeira, lamentavelmente. Essa semana a gente falava sobre isso. Mas eu vou deixar o professor Hélio à vontade. Bom dia, vereador professor Hélio Herbert. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvinte da Rádio Progresso. Bom dia, a Mazé, Maria José, né? Minha ex-aluna, e agora eu sou aluno dela, né, Mazé? Mazé, eu queria parabenizar, primeiro pela serenidade que a senhora conduz a entrevista, sempre de forma muito cortês, educada, buscando sempre observar os projetos que tem em mente para a nossa cidade. Nós sabemos que Limoeiro tem um potencial enorme em todos os aspectos. Geograficamente está no centro do vale, tem água à vontade, é plano, então Limoeiro não tem dificuldade nenhuma em se desenvolver. Mas as administrações anteriores, né, porque o doutor Zé Maria deu uma cara diferente a Limoeiro, mostrando que dava para fazer, mas as administrações anteriores, elas não perceberam isso. E Limoeiro andou sempre a reboque da iniciativa privada, dos comerciantes, que sempre foram muito assim, progressistas naquilo que fazem. Eu pergunto a Mazé, o que é preciso fazer, Mazé, para que Limoeiro dê um salto, para que Limoeiro dê um plus, para que Limoeiro seja diferente mesmo e tenha o real lugar dele no Vale do Jaguaribe? Primeiro, acabar com essa guerra política que não leva ninguém a lugar nenhum. Buscar as melhores parcerias e forças políticas, professor Hélio. Desde que entrei na política, tenho evitado fazer política com baixaria, tenho evitado falar de grandes projetos e tenho procurado as melhores parcerias para implementar. Nós precisamos entender que as pessoas do Vale do Jaguaribe têm inteligência política e devem crescer juntas. Há quanto tempo a nossa cidade está dividida, cada um no seu grupo, cada um com sua cor, e cada um fazendo, outro desmanchando? Isso não leva Limoeiro para frente, muito pelo contrário. As pessoas de Limoeiro são inteligentes, sabem planejar, nós temos as melhores cabeças em todas as áreas. Provavelmente nós não precisamos nem buscar assessoria fora. Nós temos todo esse potencial intelectual, nós temos, assim, o que falta realmente hoje é entender que
passa pela união de forças para realizar, professor. Isso é a minha visão. E desculpa o Gilson que eu não respondi a questão, eu comecei a falar de outros aspectos, eu não tinha respondido o Gilson no que diz a questão da passagem da ilha. A meu ver, ali precisa realmente de uma ponte, né? Uma ponte onde uma coisa bem feita, bem estruturada, para que quando as nossas águas que vão vir, eu não tenho dúvida, quando elas vierem, a gente poder estar bem com a infraestrutura adequada para recebê-las. Tudo bem. Doutora Mazé, no tocante à questão de qualificação do gestor, nós já estamos aqui encerrando, vamos já encerrar esse bate-papo, mas eu não poderia deixar de fazer essa interrogação. Eu entendo que nós precisamos de qualificação no Poder Legislativo, desde a Câmara Municipal, seja do Aracati, seja da Jaguaruana, seja do Quixeré, Morada Nova, Limoeiro ou Russas, ou Tabuleiro do Norte. As câmaras municipais precisam de qualificação. Para legislar e para fiscalizar, são as funções basilares do legislador, tem que ter gente preparada para tal. Para o executivo, muito mais. Não dá para pegar uma pessoa despreparada, colocar na prefeitura e esperar que aquela pessoa sem preparo consiga fazer uma grande gestão. É por isso que na grande maioria a gente tem médicos, eu já conheci para lá de 10 médicos em prefeituras como um verdadeiro desastre. Luiz Lopes conheceu. Médicos com sobra de incompetência administrando o município, porque o bichinho não é preparado para tal. A minha pergunta é, a doutora Mazé, a advogada, a filha do Ibernum, a Mazé que é a pré-candidata do doutor Zé Maria, da Juliana, do Camilo, do doutor Eudoro Santana, do Elmano, essa mulher que foi escolhida para ser a pré-candidata desse povo, que é a amiga do Domingos Filho, de grande confiança de Domingos Filho e do deputado Luiz Gastão. Doutora Mazé tem se preparado para cuidar do limoeiro que anda tão maltratado? Tenho me preparado ao longo dos anos, sou de uma família de empresários, tenho um pai de pouco estudo, mas de muita ação, um homem que cresceu à custa de muito trabalho. E assim, em primeiro lugar, o gestor saber ouvir. Saber ouvir é fundamental, Luiz. Às vezes você nem tem tanto preparo, mas você sabe ouvir, você tem sensibilidade para saber que aquilo é o que a comunidade quer, não é o que está na sua cabeça, é o que a comunidade quer. E assim, gente, tenho me preparado, sim, e quero me preparar cada dia mais. E quero estar ao lado de mais pessoas competentes, de mais pessoas técnicas, de mais pessoas do bem, porque as pessoas de bem, com coragem, com vontade de fazer, é uma força que vocês não calculam. É uma força de transformação, é uma força que todo cidadão limoeirense vai enxergar. Não tenho dúvida. Doutora Mazé Maia, para concluir, mais 2 minutos para a senhora ficar à vontade para trazer algo para o povo de Limoeiro que eu não lhe perguntei. Luiz, eu estou à disposição das pessoas de Limoeiro do Norte. Tenho aberto a minha vida, eu tenho doado os meus dias para ouvir as pessoas de Limoeiro do Norte, seja recebendo visitas, seja indo até os chamados. Gente, a gente tem que dar as mãos. Nós estamos nesse momento precisando de união, porque a gente precisa ter estabilidade, a gente precisa voltar a ter credibilidade. As pessoas precisam enxergar o nosso município grande, um município capaz de receber investimento, um município lindo e maravilhoso como é Limoeiro. E aí sim nós vamos poder dar resposta para o nosso cidadão, seja o cidadão mais simples, seja o cidadão que mais gera emprego na cidade. Todo mundo vai enxergar. Vamos dar as mãos, vamos estar com as pessoas de bem, as pessoas que querem o bem da nossa cidade, que querem a geração do emprego e renda, que querem cuidar da nossa cidade. Agradeço muito, espero que a gente possa, através das palavras, levar essa mensagem a todos vocês. Nós vamos fazer a melhor gestão que Limoeiro do Norte já viu. Obrigada.
Muito obrigado à advogada doutora Mazé Maia, conversando conosco aqui no programa Jornal do Ceará Especial de sábado. Quem quiser ouvir e quem não ouviu, essa entrevista está no canal do YouTube Rádio Progresso 101 FM, também lá no Facebook, Rádio Progresso 101 FM, e no Instagram, Rádio Progresso 101 FM. E nos acompanhe também pelas redes sociais da nossa Rádio Progresso. Abraçar os amigos, só para concluir, a gente ir para o intervalo, Emanuel, amigos aqui no nosso YouTube, o Francisco Nélio, ele diz: bom dia, Mazé, que Deus abençoe a sua trajetória e com certeza irá dar continuidade no trabalho de reconstrução da Princesa do Vale. Marcos Souza, essa sim tem capacidade, doutora Mazé Maia, é a opinião dele, do ouvinte. Senhoras e senhores, obrigado ao vice-prefeito Domingos Bezerra. Domingos, eu queria ouvir ao pré-candidato, ao vereador, pré-candidato a vice-prefeito Domingos Bezerra. Domingos, eu queria ouvir só um bom dia seu aqui no programa, só encosta esse tamborete aí, pega esse microfone aí, pode ser nesse tamborete aí. E eu queria só ouvir um bom dia seu aqui pro povo do nosso Vale do Jaguaribe e para Limoeiro. Bom dia, meu caro Domingos. Primeiro, bom dia Luiz, bom dia aqui a nossa pré-candidata a prefeita, doutora Mazé Maia, Mazé de Ibernon, né, que ela já disse aqui que tem muito orgulho do pai, tem que ter mesmo, um grande limoeirense que nós temos, a todos os ouvintes aqui que estão nos acompanhando, dizer da alegria de no sábado de manhã, Luiz, a gente tá aqui ouvindo tanta coisa boa que eu tenho certeza que está por vir para o nosso limoeiro, que virá pelas mãos, pelo empenho, pelo trabalho, pela força e pela garra dessa mulher que é a Mazé, mas também pela força dessa união. Eu tenho dito muito que essa união, de fato, ela veio para recolocar Limoeiro nos trilhos, porque dessa união tem a força da Mazé, tem a garra da nossa deputada estadual, Juliana Lucena, que pelo seu esforço, pelo seu trabalho, já conseguiu para Limoeiro a Casa da Mulher Brasileira, que já será instalada no nosso município, a ponte que liga Limoeiro a Tabuleiro, o governador Elmano já está mandando para ser licitada essa ponte que liga Limoeiro a Tabuleiro, mas que precisa também ter à frente da gestão uma prefeita que a deputada, que o limoeirense possa confiar e que saiba que vai fazer acontecer. Então, essa união da deputada Juliana com a Mazé e que traz a garantia de que todo o legado, na minha visão, do maior prefeito que Limoeiro já teve, que é o doutor Zé Maria Lucena, que pelas suas mãos fez com que nós nos tornássemos a 4ª melhor educação do estado do Ceará, fôssemos premiados a nível nacional pela saúde. Esse legado a gente não pode permitir que seja manchado. E mais do que isso, é a soma desse legado com a força da renovação, da inovação, com a força do deputado federal Luiz Gastão, do ministro da Educação Camilo Santana, do governador Elmano. É essa força, é esse momento que, se Deus quiser, Limoeiro não vai perder. E não vai perder porque eu tenho absoluta convicção de que o limoeirense sabe que esse é o caminho que nós temos que seguir. O caminho, de fato, de um grande prefeito que teve quase que tomado o seu direito de permanecer à frente da gestão, mas que, eu não tenho dúvida nenhuma, com essa força, com essa junção, fará com que a nossa Princesa do Vale volte aos trilhos, volte ao caminho do desenvolvimento, volte ao caminho do progresso e volte, sem sombra de dúvida, a poder olhar no olho do limoeirense e ele voltar a ter orgulho de dizer que é da Princesa do Vale. Me estendi muito, peço perdão, mas um abraço aí a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Ei, Domingos, o time é bom, viu? Um abraço ao pré-candidato e vereador Domingos Bezerra, ele é pré-candidato a vice-prefeito e atualmente é vereador. Muito obrigado à doutora Mazé, obrigado a todos que nos acompanharam, o meu amigo Wellington Freitas, comunicador, homem aí do Diário Vale do Ceará, também nos acompanha. E acompanhe as redes sociais aí, no Instagram, no YouTube, Diário Vale do Ceará. E tem o site também, Diário Vale do Ceará.
Senhoras e senhores, nós vamos para um break, é rapidinho, e a gente volta ainda com a continuidade até as 8 da manhã do Jornal do Ceará, nesta manhã de sábado.